Olá pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês uma maravilhosa receita de um pão caseiro, né? Muito saboroso. E aqui é os ingredientes, vou deixar tudo na descrição, tá bom para vocês. Mas é um pão muito fácil e poucos ingredientes, né? E você pode estar aí fazendo na casa de vocês, para fazer essa delícia de pão. Então pessoal, eu vou começar a receita dando início aqui com a farinha de trigo. Pode colocar 1 quilo todinho, porque a gente vai acertar o ponto da massa com mais um pouco de farinha. Só que no final digo a vocês a quantidade certa. Você faz um buraquinho no meio da massa para colocar os demais ingredientes. Vamos colocar aqui o açúcar, que é uma xícara, nessa medida de 240 ml. 2 ovos. Gosto sempre de dar assim uma batidinha, né, no ovo, para misturar melhor. O óleo, pessoal, é uma xícara de óleo, só que eu não gosto de utilizar uma xícara de óleo, aí eu coloco só meia. Mas se você quiser aí na casa de vocês estar colocando uma xícara, fique à vontade. Eu prefiro fazer só com meia, porque dá certo também, né? Colocar menos óleo. A gente dá aquela misturadinha para ajudar a desmanchar mais o açúcar. Vamos colocar agora o fermento, né? É dos pacotinhos. No caso, são 20 gramas de fermento. Vamos colocar o sal, que é uma colher de sopa rasa, não precisa ser muito cheia. E aqui, pessoal, é leite e água, são 400 ml. Você coloca 200 ml de água e 200 ml de leite, né? Levemente morno. Cuidado para vocês não esquentar demais o leite aí de vocês e perder a massa. Porque se esquentar demais, você vai estar matando o fermento e seu pão não vai crescer. É levemente morno, é mais para frio do que para quente, né? Vocês sabem como é que é o leite morno para fazer receita assim com os fermentos secos. Se o seu leite estiver em temperatura ambiente, aí você, se não quiser esquentar, né, nem precisa, né? Se você tiver medo de não saber do ponto, você pode fazer assim mesmo em temperatura ambiente, que dá certo também, né? E depois de misturar tudinho, agregar os ingredientes, a gente vai colocar na mesa para sovar essa massa e acertar o ponto dela, né? Você vai precisar de um pouco mais de farinha de trigo, né? Vocês viram que eu iniciei a receita com 1 quilo. Caso, se vocês quisessem fazer esse pão com 1 quilo de farinha, você teria que diminuir o leite, né? A sua quantidade aí, a sua mistura de leite e água. Caso queira colocar leite, você não colocava água, no lugar da água colocava o leite, né? Mas aqui eu faço assim, dá certo, né? Coloco metade de água e metade de leite. Aí você teria que diminuir essa quantidade, tipo para 300 ml, né? Aí como eu coloquei 400 ml, né? 2 ovos também, né? Líquido. Aí pegar mais de 1 quilo de farinha de trigo, tipo pegar mais ou menos 1 quilo. Não chega a ser 1 quilo e 2 xícaras de trigo, não. Mais ou menos 1 quilo e uma xícara. E mais um pouquinho. Mais um punhadinho de farinha. Tá vendo aqui? Eu vou reservar aqui essa xícara para ir sovando e polvilhando enquanto a massa estiver grudando. A gente vai colocando aos poucos, porque essa massa, como a maioria da massa de pão, né? Tem que ser uma massa mole, mas que não grude na mão. Não pode ser aquela massa muito seca, senão seu pão vai ficar muito seco, né? Por isso que, se você quiser colocar uma xícara de óleo na receita, ela vai pegar.
1,3 kg mais ou menos, ou 1,2 gramas de farinha de trigo, né? O trigo sem fermento. Mas eu faço aqui essa receita e dá super certo, né? Você vai sovando, misturando bem, até chegar ao ponto da massa. Pronto, pessoal, depois que chegou aqui o ponto da massa, é assim que eu sovo ela, eu jogo na bancada. A gente sente que tá pegando, só que não gruda na mão, né? Aquela massa mais molhada. A gente joga com força e leva ela para frente e volta para trás. E pode jogar com bastante força, que vai dar um pão maravilhoso. É isso que faz o seu pão ficar fofinho, uma massa bem sovada. Só basta sovar uns 5 minutos, que dá tudo certo, tá bom? Não precisa sovar mais do que isso não, uns 5 minutos dessa forma, sua massa vai ficar bem maravilhosa. Você vai percebendo que ela vai ficando uma massa mais lisa, bem homogênea. Esse pão é muito gostoso, pessoal. E é um pão bem rápido, né? Um processo bem rápido, não tem muito segredo. Agora eu vou aqui deixar ela descansar uns 10 minutinhos. É só para dar um leve descanso mesmo. Já na hora que a gente for aqui modelar os pão, né? Tá bem boa. Você cobre, se quiser cobrir com plástico, um paninho, aqui eu vou colocar a bacia. Né? E vou guardar aí uns 10 minutinhos, viu? 5 minutinhos, 10 minutinhos já é o suficiente. Né? Sem mais demora, vamos lá modelar depois que passou aí. Esses 10 minutinhos aqui, eu esperei 10 minutinhos de descanso. A gente vai modelar o pão. E essa quantidade, gente, dá pão grande, viu? Essa forma minha é grande. É uma forma de 45 centímetros. Nela cabe 4 pão. Você divide essa massa em 4 pão. Hoje eu vou fazer só 3. Fica um pão enorme mesmo. Um pão de 600 e alguma coisa gramas a mais. Né? Passa de 600 gramas. Caso você queira o pão menor, você pode estar fazendo 2 bandejas, né? Aqui eu vou fazer 3. Vocês vão ver como é que vai ficar o pão grande. Aqui eu vou dividir em 3 partes e vou pesar partes iguais. Né? Se você não tiver uma balança, você pode assim, a olho mesmo, né? Você dividir em 3 porções ou em 4, como eu falei para você, né? Porque já fiz outras vezes em 4. Deu certo. Como essa forma assim, a gente coloca uma distância mais ou menos de 2 dedos, né? De um pão para o outro. E quando ele cresce, ele assa, ele encosta um no outro. Mas não tem problema, o seu pão assa perfeitamente. É assim que eu faço pão aqui em casa. Sempre eu asso nessas formas retangular. Né? Sempre eu peso para o pão ficar assim igual, né? O peso dele. Ficar tipo um padrão no tamanho só. Você aí com auxílio de um rolinho, você vai esticando sua massa. Não precisa ser aquela massa fina. Né? Que não fique tão grossa, mas nem tão fina, né? Porque se deixar fina demais, quando ele crescer, ele pode querer rasgar. E seu pão vai murchar, né? Porque vai entrar ar e vai murchar. Eu vou fazer só isso aqui e vou dar uma pausa no vídeo para terminar o outro e volto com vocês. É um pão que qualquer um pode fazer e consegue fazer aí. Só é seguir direitinho passo a passo aqui, viu? Da receita. Aí eu vou terminar aqui de modelar os meus, pessoal, e volto já com vocês. Modelado os pães, tá bom? Aí, pessoal, depois deles modelado, eu vou levar ele para assar. Enquanto eu tô aqui modelando, meu forno já tá lá pré-aquecido. E ele assa rapidinho. Com uns 25, 35 minutos, seu pão já vai estar assado. Depois de modelado, tá a cria. Agora eu vou levar ele para descansar até ele dobrar de volume, viu? O tempo que passa vai depender de região para região, porque se o clima estiver quente, ele cresce bem rápido.
Pronto, pessoal, meus pão demoraram 2 horas para crescer, porque tinha chovido, o tempo estava frio, e agora eu vou levar eles para assar em forno 200 graus. O pãozinho já está assando e tá quase bom. Pronto, pessoal, meus pão já vou tirar do forno. Olha aqui, pessoal, os pãozinhos já saiu. Olha como ficou a maravilha de pão. Ele assa bem rápido, você leva para assar, não precisa melar ele em cima com ovo, com nada. Pode levar para assar do jeito que ele tá, crescido. Não é preciso, viu, pincelar com nada. A não ser se você queira, mas eu aqui não pincelo com nada. Levo simplesmente passar no forno do jeito que ele tava e fica uma maravilha. Tá vendo? Tá bem fofinho, a capinha em cima tá crocante porque tá quentinho. E os pães são enormes, pessoal. Muito bom esse pão, muito gostoso. Você precisa fazer aí na casa de você, né? Para tomar aquele cafezinho. Ou se você quiser para vender, também dá certo, né? É um pão muito gostoso. Aí eu vou estar aqui tirando da forma. Ele tá... Deixei enfriar só um pouco. Ainda tá meio quentinho. Porque se eu fosse tirar quente assim, como saiu do forno, ia queimar as mãos, né, pessoal? E não dava certo. Esperei ele esfriar mais um pouco para eu conseguir pegar aqui nele para tirar para vocês verem. Essa massa, pessoal, quando eu tava modelando, eu pesei mais de 600 gramas cada pão. Quase 700 gramas. Olha só que maravilha. Como ficou fofinho. Até vocês que nunca fez pão aí, você pode estar fazendo essa receitinha que você consegue. É muito fácil, pessoal. Eu esqueci de falar para vocês, pessoal. Na hora que você tá preparando lá os ingredientes da sua massinha do pão, se você quiser colocar leite em pó, as 2 colheres de leite em pó dentro da massa também fica bom, né? Na hora que você tá lá misturando os ingredientes. Se você quiser adicionar queijo ralado, você também pode adicionar. Você só tenha cuidado no excesso por conta do sal, né? Que a massa já leva sal. A não ser se você queira diminuir mais um pouco do sal para colocar, tipo um pacotinho de queijo ralado, aí você diminui o sal. Você coloca só uma colherzinha de café de sal e coloca um pacote de queijo ralado, né? Porque os queijos ralados já são bem salgadinhos. Olha só que maravilha. Que delícia de pão. Faça aí na casa de vocês. Se você estiver gostando aí dessa receitinha. É muito gostosa. Olha só que maravilha. Você pode estar guardando o seu pão aí depois de frio, né? Naquelas embalagens de pão. E deixar lacradozinho que o seu pão dura uns 6 dias, pessoal. 7 dias seu pão aí tá durando. Sem colocar antimofo, nenhum produto químico. E seu pão dura. Conservando ele sempre em um saquinho plástico, né? Conservado. E isso garante também, né? A textura do seu pão. Para seu pão não ficar endurecido, né? Você tá sempre guardando ele na embalagem. É muito importante. Tá vendo só que delícia? Pão bem fofinho. Né? Esse é tradicional. Mas como eu falei, se você também pode estar fazendo ele recheado aí com queijo coalho, você na hora de modelar pode ralar, né? Um pedaço de queijo coalho, um presunto, né? Você que manda aí, né? O jeito que você quiser fazer esse pão dá super certo. Tanto fazer ele sem recheio como recheado, né? Fica uma delícia. Bem fofinho, uma massa bem aveludada. E é isso aí, pessoal. Se você estiver gostando aí da receitinha que eu estou aí ensinando para vocês, né, dessa receitinha de pão, você deixa um like, se inscreva no canal, deixe seu joinha, né? Aperta o sino de notificações. E é isso aí.
Hoje a receitinha de pão caseiro fácil. Muito obrigado a vocês que estão nos assistindo, né, que estão aí curtindo, nos dando aquela força. Que Jesus abençoe grandemente cada um de vocês. Então é isso, pessoal, finalizando aqui com esse pão maravilhoso, né? Espero que vocês tenham gostado. E faça aí na casa de vocês, né? Deixa aí no comentário o que você achou. Como ficou o seu pãozinho, né? E até a próxima receitinha. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus.